Bem-vindos Cá ao estamos. primeiro podcast do ano. Oh, lindo. Como é que correu a tua passagem de ano? Ai, esse é o motivo pelo qual também o episódio não está a sair a horas, malta. É porque é assim, a ressaca foi... Passagem de ano muito vivida e pouco postada. Ai, sim. Também não postei muito, por acaso. Sim, eu. Não. Também não vi nada para postar no dia a seguir. Mas tenho muita história para contar. Então, e como é que foi a tua passagem de ano? Foste para o Porto, não foi? Sim. Foi muito giro, é o que eu estou a dizer. Muito vivida, pouco postada, muita história para contar, mas foi muito E é giro. assim que deve ser. E no dia 1 dormi o dia inteiro, porque... Estavas melhor que eu, vomitei o dia inteiro. Ai, que horror. Não, isso não me aconteceu. nem bebi assim muito na passagem de ano. Acho que para tudo o que estava a acontecer eu precisava de estar atenta e sóbria Estou a ver. para ver bem. A passagem de ano é sempre a altura de reencontros. Não, mas não foi para mim. Mas... Ok. Para umas amigas. Sim, algumas amigas e tal. Aconteceram umas peripécias, mas eu não tive assim nenhum reencontro. Pronto. Mas deu para me rir bastante. Deu para rir. Deu para começar bem mesmo com o pé direito. Deu para começar bem com o pé direito. E nós estamos aqui para começar também com o pé direito convosco, malta. Porquê? Porque a temática, como vocês já devem ter visto pelo título, nós hoje vamos falar um bocado sobre a lei da atração. E o que é isto? Sim, porque eu acho que, e nós já falámos, estamos sempre a falar sobre isto, eu e a Mafalda, mas acho que finalmente sentimos a necessidade também de falar convosco um bocado sobre o que é isto da lei da atração ou o que é para cada um, porque eu na altura em que comecei a exercer, entre aspas, a lei da atração, fui procurar imensas coisas à internet em português e ninguém falava sobre isto. Mas quando comecei a falar sobre isto com amigas e amigos como tu e outros... As pessoas falam e conhecem, mas não comentam muito. Mas não comentam muito entre elas. Então nós viemos aqui, tipo, entregar tudo. Como os brasileiros dizem. Vamos entregar tudo. Já estou-me a preparar para o Big Brother, talvez do Brasil. Vai começar agora, já estou. Tu acompanhas. Eu, por acaso, não costumo acompanhar, mas como é que gosto começou de saber a tua emoção. Para ti, a lei da atração? Imagina, eu não tenho um momento específico em que te consiga dizer, a partir Eureka. daquele dia... Não. Eu acho que sempre fui trabalhando um mindset positivo e acredito que o teu mindset efetivamente atrai coisas para a tua vida. Cada energia que tu emanas para os outros é a energia que tu recebes a nível de pessoas, coisas, objetivos. Pronto. E eu acredito muito nisso. Eu acredito que a pessoa que tu és para os outros é um bocado aquilo que tu vais receber. Que isto também é um bocadinho aquilo da... Sim, dar e receber. E da lei da atração. Da lei da atração também é um bocado isto. Portanto, eu não considero que tenha... Aquele momento em que... Não, sei lá, eu sempre fui trabalhando um bocadinho esta parte de mindset, até ir lendo um bocadinho sobre coach, de foco, determinação, definir objetivos, de teres metas estabelecidas e tempo para cumprir essas metas, tipo metas a curto prazo, a longo prazo. Sim. Pronto, e depois foi-me surgindo pelo meio algumas coisas sobre lei da atração e eu fui lendo sobre isso, sobre lei da atração, para quem não sabe, é uma lei universal, né? Está associado também às leis de Newton, etc. Portanto, é uma coisa fundamentada em que basicamente explica que se tu realmente acreditares e confiares naquilo que tu queres, que tu vais conseguir, tu consegues atrair isso para a tua vida. Que na minha perspectiva está também um bocadinho associado ao teu mindset positivo. Ou seja, se tu fores confiante, tu tens que ser a pessoa que mais acredita em ti e que vais conseguir. Claro. Não é? Se tu queres muito uma coisa, não são as outras pessoas que te vão dar essa coisa. És tu que tens que trabalhar e acreditar em ti. E a lei da atração é um bocadinho isso. Se tu realmente acreditares que consegues ter aquilo na tua vida... meio que as coisas pode demorar mais ou tempo. Menos. Supostamente dizem que não há tempo. Eles dizem que não há um tempo específico. Demorar mais ou menos, também um bocadinho na medida do que tu acreditas e um bocadinho também na medida daquilo que tu trabalhas para conseguir essa coisa, não é? Sim, mas não é só acreditar e ficar deitada na cama à espera que as coisas aconteçam. Mas acho que também, agora falando um bocado também da minha perspectiva sobre como é que isso começou, lembro-me perfeitamente, por acaso, então, eu estava a fazer parte do elenco de um espetáculo infantil, que era o Pinóquio. Fui o Pinóquio. Tu és o Pinóquio? Era o Pinóquio, nariz grande. De vermelhinho hoje, doentinho. Doentinho, hoje também estou doentinho. Mas pronto, eu na altura estava a fazer parte do elenco do espetáculo e a nossa encenadora, surgiu na conversa esta ideia das bruxas ou do tarô, essas coisas todas, e ela deu-me o contacto de uma que ela ia. Eu esperei 6 meses para ir lá, porque eu estava com tanto medo que eu pensei, ela não vai dizer uma coisa má. Porquê? Porque também existe aquela ideia associada às bruxas de um estereótipo que sempre fomos vendo.
Tipo, a bruxa faz macumbas e cenas e não sei o quê. Pronto, tu estava cheio, todo borradinho. E na altura precisei mesmo de ir lá porque eu queria saber, a nível profissional, se eu ia conseguir uma coisa. E estás a falar do acreditar muito. Eu acreditava, mas pá, a percentagem de conseguir entrar era muito difícil. Eu acho que tu na realidade não acreditavas e tu foste à procura sim, de alguém dessa resposta. Sim, que te dissesse que tu eras capaz. Sim, e eu cheguei lá, perguntei-lhe mesmo na cara podre. Isso também está a ver com o mindset positivo. Exato. E eu cheguei lá e disse-lhe, ela, então, o que é que queres saber? E ela começa a virar as cartas e não sei o quê. Olha, quer saber se vou entrar no Teatro Nacional, porque era isto que eu queria saber. E ela, não há dúvidas, tu vais entrar. E eu fiquei do género, ela está mesmo a dizer isto, mas eu não vou acreditar. Eu pensei, género, ok, não vou acreditar já porque pá, ela está a dizer isto, mas ainda não aconteceu. Só que efetivamente várias coisas que ela me disse nessa consulta específica aconteceram. E uma delas foi que efetivamente eu entrei no Teatro Nacional. E aquilo éramos para aí 80 e entravam 6. E eu pensei, bem, 80, 6 é quase impossível. Mas o que é facto é isso, só que eu, bem amedrontado, já estava, ok, se calhar não vou conseguir. E o facto de ela me ter dito que sim, eu fui com uma confiança para a audição que eu saí de lá a chorar como se eles já me tivessem dito que eu tinha ficado. E isso é outra coisa da lei da atração, sais que é lá tu com a pões... sensação disto já é meu. Exatamente. E tu consegues pôr-te num estado específico e ao estar nesse estado específico, tu vais atrair realmente essa coisa. Por exemplo, já te aconteceu, de certeza... Tu acordares de manhã, sei lá, bates com o mindinho na cama e tu pensas, fogo, porcaria, não sei o quê, já estou a começar mal o dia. Essa energia que nós estamos a dizer, já estou a começar mal o dia, acontecem sempre coisas piores e nós dizemos, bem, só faltava isto agora também para acontecer. E isso acontece. Lá está, é um bocadinho a energia que tu emanas é aquilo que tu recebes. E eu, por acaso, não sou muito esse tipo de pessoa. De ser muito negativa ou de estar a reclamar sempre das coisas. Mas isso eu fui trabalhando. Fui trabalhando e era uma coisa que eu não queria efetivamente ser. Porque eu sempre acreditei... Sim, uma pessoa negativa, não queria ser. Não, ou seja, eu sempre acreditei que se eu fosse essa pessoa que sai de casa já a reclamar, depois apanha trânsito e reclama, chega ao trabalho, reclama, fala com as pessoas, reclama. Tipo, é óbvio que se tu estás a passar essa energia para os outros, tu vais receber e vais ser tratada da mesma forma. Então meio que tens que quebrar. Ok, aconteceu isto, mas pá, olha, podia ter acontecido uma coisa bem pior, não é assim tão mal. Vamos reagir de uma forma positiva e segue caminho. E isso também tem muito a ver com mindset. E a nível de lei da atração, eu comecei, por exemplo, eu vi o filme O Segredo e depois fui ler o livro. E acho que o livro é muito mais completo do que o filme. O filme tem a sua história, pronto, e tu consegues perceber. Sim, só que o filme, como acaba... Viste o filme ou tipo documentário? O filme. Pronto. Acho que acaba por ser um bocado fantasiado, que eu vi o trailer e é do género, agora apetecia-me uma pizza e toca alguém à campainha com uma pizza. Sim, tipo, não é um isso. bocado demasiado. Não, mas há coisas inacreditáveis mas o livro, que realmente acontecem. Quem estiver a assistir no YouTube consegue ver que nós estamos a mostrar. O livro eu li e achei que tinha coisas bem interessantes e depois fui pesquisando e há vários outros livros desta saga. Eu trouxe estes dois, mas há mais. Por acaso a Mafalda até me ofereceu, a Mafalda Oliveira, a minha colega de casa, ofereceu-me um no Natal e eu ainda não li, mas é um dos que eu quero ler porque eu gostei muito do que tem no livro. Porquê? Porque não fala de coisas... eu acho que o filme é assim muito fantasiado. Fala de coisas que... muito floreadas e parece que a vida é assim, mas não é. E aqui no livro tu consegues tirar aprendizados muito interessantes de, por exemplo, na parte da saúde. Quando tu vês uma pessoa que está... Isto não é assim tão linear, mas ajuda bastante. Eu acho que o nosso mindset e o nosso pensamento ajuda-nos em todas as partes da nossa vida. E principalmente aqui na parte da saúde, li uma coisa que me interessou bastante, que é... Se tu estiveres com uma doença e encarares isso de uma forma positiva e acreditas realmente que te vais conseguir curar e tentas, efetivamente, todos os dias, mesmo não sendo fácil, mas tentas todos os dias encarar isso de uma forma positiva e pensar, eu estou a lutar para me livrar desta doença ou para me curar, é diferente do que se tu pensares, olha, pronto, tenho uma doença, já fui, já vou não morrer. vou conseguir e meio que entras naquele estado depressivo e fechas-te e depois não queres estar com as pessoas. Portanto, eu acho que o nosso pensamento determina muitas outras coisas da nossa vida. E foi um bocado essa aprendizagem que eu tirei aqui do livro. E é engraçado, estás a falar sobre isso, porque eu também tenho aqui outro livro, que é do Neale Donald Walsh,
que é Conversas com Deus. E basicamente este autor, é mesmo engraçado, estás a pegar nisso, porque este autor escreveu um livro onde a sua vida estava na porcaria, nada lhe corria bem, e ele escreveu uma carta a Deus a dizer, tipo, porque é que tu me estás a fazer isto? Se tu realmente existes, porque é que tu me estás a fazer passar por estas coisas? E ele, ao fazer as perguntas a Deus, supostamente Deus lhe respondeu-lhe da seguinte forma, que foi ele próprio foi movendo a caneta e escreveu aquilo que seria a resposta que Deus estaria a entrar em contacto com ele. E há aqui uma parte que eu até gostava de ler, que diz, ele pergunta a Deus, isso significa que não posso pedir algo que eu desejo? Estás a dizer que rezar por alguma coisa, na verdade, afasta? Quando nós estamos a dizer, quero muito, por favor, que isto aconteça. E ele responde, essa é uma pergunta que tem sido feita ao longo dos tempos e que foi respondida sempre que colocada. Contudo, vocês não ouviram a resposta ou não quiseram acreditar nela. A pergunta é respondida novamente em termos atuais, em linguagem cotidiana, deste modo. E ele diz, não terás aquilo que pedes, nem podes ter tudo o que queres. Isto porque o teu pedido em si é uma afirmação de falta. E tu dizeres que queres uma coisa, só serve para produzir essa experiência precisa de querer na tua realidade. Assim, a oração correta nunca é uma oração de súplica, mas uma oração de gratidão. Tipo, eu li isto e eu já estava a usar várias formas de me sentir de um determinado estado, que era uma coisa realmente que eu queria. Eu posso dizer que eu cheguei a desejar coisas demasiado específicas. Tipo, imagina, eu queria que uma pessoa tivesse um tipo de discurso comigo e eu comecei a fazer, por exemplo, script. Que é uma das formas, para quem não sabe também, da lei da atração, que é vocês conseguem escrever quase um diário daquilo que vocês querem, só que enquanto vocês o escrevem têm que sentir que já estão lá, como se estivessem a viver aquilo. E eu visualizei isso, ou seja, tu escreves e visualizas como se estivesses dentro de um filme. E eu dei por mim à pessoa a dizer-me exatamente aquilo que eu tinha escrito. Isto até quase me arrepia dizer isto, mas é mesmo verdade, isto aconteceu. Estou a partilhar isto e não vou achar que sou maluco, mas isto aconteceu mesmo. E, ou seja, naquele momento em que a pessoa me disse aquelas palavras, eu já nem me recordava do que é que tinha escrito. E isto é outra coisa que a lei da atração diz, que é, a partir do momento em que tu pedes e pões-te naquele lugar, tu não podes ficar a pensar demasiado naquilo, porque senão tu vais afastar. Lembra-me de uma coisa que diz aqui no livro, que eu fiquei a pensar super nisso, que é, quando tu fazes uma encomenda, isto é uma metáfora, mas é engraçado, eu até sublinhei, que é, quando tu fazes, por exemplo, uma encomenda online, tu fazes a encomenda, eu lembro-me disso, estás naquele momento, fazes a encomenda e depois tu não ficas mais a pensar nisso, porque tu sabes que ela vai chegar. Tu acreditas e sabes que aquela encomenda te vai chegar. No máximo tu podes ir vendo os e-mails, ir acompanhando e não sei o quê, mas para ti aquilo está a ganho. Ou seja, é aquele estado de confiança tal que, comprei isto, vai-me chegar. E é tentares fazer não duvidares esse pensamento e esse mindset nas coisas que queres na tua vida, que é, eu estou a fazer aquilo que quero, estou a trabalhar para aquilo que quero, acredito que consigo, portanto está a ganho. Eu vou conseguir aquilo. E não duvides disso, e não entres naquele estado de ansiedade. E uma das coisas que... Ou seja, isto para dizer... Exatamente, porquê? Porque quando estás tão ansioso, estás a prender a energia daquilo e aquilo não flui, não acontece. Ou seja, eu lembro-me quando eu estava realmente a pensar tanto que queria que aquilo acontecesse, aquilo não acontecia. Mas quando acontecia... Era quando tu já te tinhas esquecido. Exatamente, por exemplo, não sei se tu viste um documentário no Netflix que é uma entrevista da Oprah com a Viola Davis. Não. E a Viola Davis... Eu só cliquei nesse documentário porque o trailer na Netflix é ela a explicar como é que ela atraiu o que para ela seria o homem perfeito. Ou seja, ela sentia-se muito revoltada por ser negra e por as pessoas lhe dizerem constantemente que ela era feia por causa disso. Então houve um amigo que lhe disse, tu vais para casa e vais escrever num papel como é que é o homem que tu queres. E disse, e escreve mesmo, se ele tem filhos, se não tem, como é que são os dentes, como é que é a cor do cabelo, a altura, escreve tudo, ser o mais detalhado. Eu acho que já vi isso. E o que é que aconteceu? Ela efetivamente conheceu o atual marido dela. E ela diz coisas mesmo do género. Eu não queria ser mãe, porque não queria sentir essa pressão de ter que ser mãe, e então queria que ele já tivesse um filho. E adivinha, o marido dela atual tem uma filha. Ela disse que gostava que ele fosse desportista. Ele era desportista, foi jogador de basquetebol. Ou seja, tudo muito específico. Mas, sim, imagina, eu acho que este pensamento também te ajuda a tu teres muita clareza naquilo que tu queres. Ou seja, saberes exatamente aquilo que tu queres para a tua vida. Sim.
Porquê? Porque quando tu sabes exatamente aquilo que tu queres para a tua vida, tu também sabes aquilo que não queres. Portanto, quando te aparecem outras pessoas que não vão de encontro daquilo que tu estás à procura, tu meio que eliminas logo de início, ou nem sequer dás a oportunidade. Sim, Porquê? depende. Depende, sei lá, às vezes eu dou a oportunidade a uma pessoa que à partida, se calhar no início até, sei lá, enerva-me, ou... Não é enervar no mau... Tipo, não é, odeio-te. Não é nada disso, mas tipo, não vou meio que a energia não é dela. assim tão linear, mas, por exemplo, com objetivos um bocadinho mais definidos, isso pode ser mais linear um pouco, que é quando tu sabes exatamente aquilo que queres e o que não queres, consegues ser muito mais objetivo. E eu acho que isso também é um bocado o mindset que é trabalhado aqui. E, por exemplo, gostava de te dar agora esta sugestão. Este livro eu comecei a ler... Diz o nome, para quem estiver a ouvir no podcast. Faz parte da saga do Segredo, chama-se A Magia. E quem está a ver no YouTube consegue ver, mas quem estiver no podcast também, eu ouvi no Spotify, depois também se quiser eu posso enviar, não tenho problema com isso. Mas eu achei que ia começar a ler isto e que ia ser uma coisa muito fantasiada. E porque lês magia e pensas logo, isto é uma coisa... mas não tem nada a ver com magia ou com sim. nada desse género. Fala aqui uma coisa muito interessante que eu até vou ler, que é: na nossa vida, essa lei, que é a lei da atração, age sobre os nossos pensamentos e sentimentos, porque eles também são energia. E assim, seja o que for que pensa ou sente, é aquilo que atrai para si. Ou seja, estavas a dizer que é quando emanas, acabas por atrair isso. E depois tem aqui uma coisa muito interessante que eu gostava só de partilhar, que eu achei o livro interessante por causa disso. Que isto tem aqui 28 dias, coisas para fazer durante 28 dias, que conseguem mudar a longo prazo o teu mindset. E o primeiro dia, porque eu ainda não li muito, mas o primeiro dia é, em vez de fazeres uma lista ou pensares nas coisas pela qual tu queres atingir ou as coisas que tu ainda não tens, tu pensares e fazeres uma lista pelas coisas da qual tu és grato. Que era o que eu estava Ou a dizer, seja, aquilo que tu já tens... Mas mesmo que não tenhas, o facto de tu te pôres naquele mindset e dizeres, eu estou grato por isto, isto é um bocado... Agora vou mesmo abrir o jogo, mas eu cheguei a escrever coisas do tipo, eu estou grato porque a pessoa X me disse isto. Eu nem sei porque é que eu fazia aquilo, porque imagina, era a vontade tal da pessoa realmente dizer-me aquilo que eu gostava de ouvir, que no dia em que a pessoa realmente disse isso, eu pensei, eu tenho que ir ver outra vez no caderno se foi aquilo mesmo que eu escrevi, porque tu próprio tu vais esquecendo, estás a ver? E agora que pegaste nessa saga do segredo, é mesmo engraçado como é que eu no início comecei a duvidar um bocado, mas tentei pensar, ok, não, eu vou conseguir ver isto. E comecei com coisas pequenas, tanto que no livro há um homem que diz que pensou numa pena e especificou exatamente como é que era a pena que ele queria. E ele diz que deu por ele a entrar num skyscraper lá em Nova York, no Arranha-Céus, lá em Nova York. Estou muito internacional, estou a gozar. Ele deu por ele a entrar no Arranha-Céus, olhou para o chão e estava a pena que ele realmente idealizou. Isto aconteceu-me como? Uma amiga minha é que me disse para eu começar a ler este livro e a maior parte das vezes que as pessoas procuram este tipo de lei da atração e não sei o quê, conta mal de amores. Temos que ser... Eu fui honesto, é assim, muitas vezes. Sei lá, acaba por acontecer também naturalmente. Por exemplo, eu sempre fui bem positivo também. E quando eu pensava, ok, por exemplo, eu vou ter uma reunião com uma marca com a qual eu quero muito trabalhar. Eu não vou lá, tipo, pronto, eu gostava muito de fazer isto. Não, eu vou lá e penso, não, eu vou conseguir, eu vou chegar lá, vou dizer exatamente aquilo que eu quero, que sou confiante da minha ideia e quero fechar. Mas lá está, eu acho que isto ajuda-te a tu trabalhares o teu mindset. Sim, só que o facto de eu ser assim, eu achava que era uma qualidade ou uma coisa que vinha de mim, da minha personalidade. Portanto, toda a gente é assim. Só que quando eu comecei a perceber, ou seja, uma amiga minha que me disse, lê isto, tipo, começa a exercitar isso, porque ela fazia a meditação todos os dias. Ou seja, ela visualizava aquilo que ela queria. E eu ficava de género, porque é que ela acorda às 5 da manhã para meditar? Adorava ser essa pessoa, mas não. E eu fiquei, ok, eu vou tentar dar uma chance. Porque ela dizia, tudo o que... Ela dizia assim, ela brasileira dizia, tudo o que você quer é seu. E eu, ok, se tu fala que é porque é, então eu vou fazer. O que é que aconteceu? Comecei com coisas pequenas, comecei com carros amarelos. Assim, eu só hoje quero ver X carros amarelos. E lembro-me de... Ou seja, o que é que aconteceu? O meu foco de atenção mudou. Então eu estava a ver carros amarelos de todo lado. Qual é que foi o meu pensamento? Se calhar, normalmente, tu nunca olhas. Reparas nem nunca olhas para eu isso. Eu sei, só que o que é que me aconteceu? Quando eu vi realmente que era tão fácil encontrar carros amarelos em Lisboa, deve ter sido também uma moda. Tens muitos carros em Lisboa. Sim, o que vai é que eu para uma pensei? cidade do interior ou para uma aldeia procurar os carros amarelos. Que não vês nenhum. O que é que eu pensei?
vou ver um carro bem diferente. Eu quero tipo um rosa, com lilás, tudo junto. Qual é a minha cara? Se fores ali para o Porto, ao tuning, tu vês muito essa cor. Qual é a minha cara quando eu chego a casa e à porta da minha casa estava estacionado um carro de uma marca e... Normalmente todos têm a marca. Oh, amor, não é a marca do carro. É uma marca, uma brand. É um carro de empresa. Fogo. Pronto. Um carro de uma marca. Uma carro de marca. Normalmente todas têm marca. Não, amor, era um carro exatamente com as cores que eu disse. Tinha lilás, lavanda, tinha todas aquelas que eu tinha idealizado. Pá, pronto, e logo aí fiquei dizendo, será que isto funciona mesmo? Agora vou tentar com a pena. Tipo, pensar na pena. Amor, lembras-te quando o Harry Styles esteve cá? Harry Styles esteve cá no meu arena? Eu não fui ver. Amor, eu estava no Vasco da Gama e era pessoas com penas por todo o lado. Aqueles... Tá bem, João, mas tipo, isso é o estilo do Harry Styles. E não para mais as plumas. Mas eu vi as plumas. E as Zara vi as plumas por todo o lado. Não vi. E pensei numa cor específica, tipo... Opa, João, tu matas. Amor, estou a falar a sério. Pronto. Isto para dizer que realmente durante do ano passado, acho que foi o ano em que eu tentei focar-me mais nesta lei da atração, mas acho que ao mesmo tempo é o que estavas a dizer ao longo do podcast, que é tens de saber realmente aquilo que tu queres. E eu sinto que muitas vezes acabei por perder muito tempo a querer que uma determinada coisa acontecesse e essa coisa não aconteceu. E eu continuava. Não, a lei da atração não vai ser mais lixada que eu. E eu continuava. E às tantas dei por mim a perder energia, tempo, que podia estar a dedicar-me a outras coisas. Ou seja, façam vocês também o teste de... Procurem também mais informação. Não sei, nós estivemos aqui a falar durante 15, 20... Vamos falar durante 15, 20 minutos e se calhar não é tempo suficiente para nós contarmos tudo. Mas tentem procurar também um bocado, se realmente acreditarem nisto. Sim, há, que eu comecei a fazer, livros, há montes de youtubers muitos vídeos. só a contarem as histórias delas. Sim, tu podes adaptar aquilo que lês à tua realidade. Sei lá, eu acho que nós dois temos perspectivas um bocadinho diferentes, mas acabamos por conseguir completar o pensamento. Sim. Eu acredito em determinadas coisas, o João acredita noutras e algumas até acabam por coincidir. Por isso também é interessante o partilhar com os outros. Sim, e às vezes acho e conhecer também novas perspectivas. Há muitas pessoas com as quais eu falei do Segredo, por exemplo, e elas disseram-me que a grande maioria tinha começado a ler o Segredo quando estava em depressão, ou pessoas mesmo próximas de mim, ou que estavam sem vontade de fazer o que quer que seja, e que isto foi quase uma lufada de, não, tipo, se este livro está a dizer, e a forma como está escrito, também é isso, acho que vos faz vocês realmente darem uma chance. E pá, deem uma chance a esta questão da lei da atração, experimentem, procurem no YouTube. E é isto, ou seja, falando também aqui do outro livro que tu também tens igual, que é o Manifesto da Roxy. Este eu ainda não comecei a ler, também foi um dos livros que eu recebi no Natal. Será que as pessoas me conhecem bem? Se as pessoas querem que tu manifestes tudo, linda, em 2023. 7 passos para criares a vida que queres. Mas eu até comecei a ler mais isto, foi até por motivos profissionais. Sim, porque há aqui uma parte que eles até falam do Vision Board. Sim. Por exemplo, o que é um Vision Board? Vocês conseguem... através da imagem, atrair um bocado aquilo que vocês querem. Eu, desde o ano passado, mais ou menos, sempre fiz um vision board. Aliás, houve um podcast que eu até disse assim, tenho lá a foto de um gajo todo bom no quadro. E era para quê? Não era porque eu realmente queria atrair aquele rapaz, era porque eu queria ter o corpo. Porque tu querias ser assim. Queria ter aquele corpo, sabes? Pronto. Mas se eu não for... É que estás a dizer, mas se eu não for ao ginásio, o corpo não vai aparecer. Exatamente. Ou seja, isto ajuda-te a tu trabalhares o teu mindset de que tu és capaz, de que tu consegues e a começares a confiar em ti. E a mim ajudou-me até... porque eu era uma pessoa bastante ansiosa. Então eu queria muito uma coisa, mas ficava ali super ansiosa naquilo. E ao longo do tempo fui-me apercebendo que tinha que ter mais calma em alguns aspectos. Tipo, não colocar tanta ânsia nas coisas e acreditar mais que elas vão acontecer. Tipo, se calhar não vão acontecer amanhã, como uma pessoa quer, mas vão acabar por acontecer. E ao longo do tempo fui-me apercebendo que aos bocadinhos vou começando a atingir tudo aquilo que eu quero e que idealizo. Portanto, é teres um bocadinho mais de calma e acreditando no processo. Portanto, também é um bocadinho esta a mensagem
passagem, deixamos aqui esta sugestão de livros. Sim, mas falando desse livro do Manifesto, por acaso esta autora, era o que eu te queria dizer, depois entanto perdi-me no pensamento. Então, ela estava a fazer uma desintoxicação e tinha imensos problemas em realmente achar que ia conseguir mudar de vida, porque estava viciada naquilo. E uma amiga dela é que lhe disse, olha, conheces a lei da atração? Que é, se tu realmente queres estar nesse estado em que já não vais te sentir assim, tu consegues trabalhar isso. Pá, e ela diz que se lembra de pedir amor incondicional, que era uma coisa que ela sempre desejou, sentir-se amada, e ela sem saber, porque depois é isso, depois também é a forma como tu fazes e o que é que tu recebes. E é muito engraçado às vezes quando tu pedes uma coisa, e quando a coisa vem um bocado distorcida, mas continua a ser aquilo. Por exemplo, o amor incondicional que ela pediu, acabou por ser um filho que ela teve. Ela disse, quando olhei para o meu filho, eu percebi realmente o significado de amor incondicional. E ela acabou por começar a namorar com um ator famoso. E ela disse, alguma vez eu achava que queria conhecer um grande amor e que o gajo ia ser um ator bastante famoso. E isso aconteceu. Ela pensou, queria o rapaz de determinadas características, conheceu, teve um filho, percebeu que era o amor incondicional. E eu acho que a magia, tal como fala nesse livro da Rhonda Byrne, é tu quereres muito uma coisa, mas quando ela acontece, tipo, é quase como se tu levasses uma chapada, sabes? É tipo, está aqui. E uma coisa que eu fazia imenso era, eu no início duvidava imenso. E quando eu deixei de duvidar, foi realmente quando as coisas começaram a acontecer. E é isto. Pronto, olha, pesquisem se quiserem falar connosco também, olha, falem nas redes sociais. Sim, se gostarem das nossas sugestões de livros, também partilhem connosco. Trouxemos alguns, mas temos mais, portanto, também se quiserem saber mais algumas sugestões, também podemos partilhar. Sim. E vão partilhando connosco também sugestões de temas que gostassem que falássemos aqui no podcast. Este é o primeiro de 2023, mas vamos ter muitos onde nos vão poder ouvir e partilhar também a vossa opinião connosco. É isso. Vemos no próximo. Lindo. Tchau.